Olá, olá. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Josi Carvalho, sou taróloga e hoje nós estarei falando rapidinho uma análise que eu fiz sobre abri um jogo, né, para o Jair Bolsonaro. Ontem estava numa dinâmica, né, com uma aula de numerologia e se falando de pandemia, de uma série de coisas, né? A gente foi falando sobre as tendências do que tinha para o Brasil, segundo a numerologia. E aí eu resolvi fazer uma dinâmica que foi abrir um jogo para ele. Falamos isso na aula e eu achei que seria interessante vocês entenderem como eu jogo, como eu abro, o que tem pela frente e o que a gente pode esperar. Porque o que o nosso presidente passar vai refletir na gente também, né? Querendo ou não, os momentos de dificuldade dele serão nossos. Então, por isso que eu vim aqui fazer essa dinâmica com vocês, né? Não tenho intenção, vejam só, não tenho intenção de falar mal, não é falar mal, eu não sou contra, não sou a favor, não é essa a questão, tá? A questão aqui é só fazer uma análise de como ele está e o que isso vai refletir na gente. Essa é a dinâmica, tá? Então, assim, eu abri as cartas, quando eu for salvar a live, eu vou colocar ali especificado todas as casas para vocês poderem depois ver. Muitas pessoas que veem tarô, que abrem tarô, me seguem, assim elas também vão poder analisar o jogo, tá? Entender tudo aquilo que eu estou falando. Então vamos lá. A gente começa sempre entendendo como é o mental, como a pessoa está pensando, né? Não aqui, eu não vou falar o que ela é, e sim como ela está. E aí, como está pensando, como estão os pensamentos, como está a mente do Bolsonaro? E aqui nós temos um enamorados com 9 de espadas. Ou seja, este homem provavelmente não está dormindo. Um 9 de espadas na mente, a nossa mente não para. São os pensamentos dolorosos, são pensamentos que machucam, são pensamentos severos, e junto disso os enamorados, né? Ou seja, ele está se sentindo, pensando que ele não tem saída, ele não tem escolha, tá? Então, os enamorados com 9 de espadas, ele se sente angustiado, ele não sabe em quem confiar, ele não sabe em que pensamentos ele vai poder confiar. Inclusive os pensamentos dele, não estou falando ainda dos outros, tá? Ele não consegue entender os próprios pensamentos, então ele está cheio de dúvidas, ele está cheio de medo, cheio de angústias. E se ele não consegue entender direito para que lado seguir, quem dirá o restante, né? Das pessoas que trabalham com ele. Aí entra, né? Como líder, se ele não está conseguindo, como é que eu vou te dizer? Se ele não, como líder, se ele não está conseguindo associar os pensamentos, confiar nos próprios pensamentos, como é que ele vai dar ordem? Como é que ele vai dar uma linha de... ele não vai conseguir ter regras, ele não vai conseguir desenvolver protocolos, desenvolvendo uma linha, né? Ele não está conseguindo entender os próprios pensamentos. Se ele não consegue pensar direito, quem dirá falar? Na comunicação dele, ele tem um diabo com 9 de paus. E aí é muito claro, gente, quem entende, quem lê um pouquinho do tarô vai entender que o diabo com 9 de paus, qual é a melhor defesa? É o ataque. E aí ele ataca as pessoas, ele acaba querendo se defender usando palavras difíceis, ele acaba se defendendo, a defesa dele é sempre atacar o próximo. E isso aqui é muito claro no jogo, tá? Ele não consegue exercer ou não consegue criar uma linha de raciocínio segura, as palavras dele também não serão, tá?
Então, assim, um diabo com 9 de paus, ele está aqui na defesa, ele está na luta, ele está buscando todas as formas para se expressar melhor. Isso torna ele bastante angustiado, né? Os pensamentos já estão, e junto com o diabo 9 de paus aqui, mostra uma dificuldade muito grande de se expressar. É o jeito dele, né? Ele tem um jeitão duro de falar, e isso vai continuar. E se ele não souber se expressar, se ele não buscar uma forma de baixar a guarda, vai ficar ainda mais difícil. Por quê? Porque o conselho para o diabo é a torre. Ou seja, aqui era o momento dele humildemente dizer: errei e vamos agora fazer diferente. Por quê? Porque senão os pensamentos dele vão continuar conflitando, dificuldade de comunicação, não vai se chegar a lugar algum. Isso tudo vai trazer consequências bastante danosas para ele no próximo trimestre. Quando a gente estiver chegando lá, final de maio, junho, esse homem vai estar sendo atacado de todas as frentes, de todos os lados. E hoje ele está tendo que se defender de todas as formas e usando o ataque como estratégia. Eu não sei que tipo de estratégia ele vai montar para o próximo trimestre, porque quando estiver chegando ali final de maio, junho, julho, a população, os políticos, os governadores vão estar querendo a cabeça dele numa bacia, numa bandeja. Então, assim, qual seria se ele fosse meu cliente e estivesse aqui na minha frente, eu ia falar para ele: cara, toma uma decisão rápida, desenvolve uma linha de raciocínio, né? Respira fundo e seja humilde para assumir que tu precisa de ajuda, para assumir que você não vai conseguir resolver sozinho, porque senão ele vai passar por momentos muito difíceis. Se os momentos dele ficaram difíceis lá por maio e junho, imagina o nosso, né? Assim, já tem um monte de gente morrendo. Agora, para ficar mais apertado para ele, significa que para a gente vai ficar ainda pior, né? Então, continuando aqui, ele quer ser visto como uma pessoa para frente, uma pessoa que renova, ele quer ser amado pela população, mas ele não está sabendo como fazer isso, né? E ele acha que se mostrar corajoso, se mostrar inovador é uma saída, né? Só que ele pode ser corajoso, ele pode ser inovador, só que não enfrentando uma doença que a gente sabe que está aí, né? A gente sabe que não adianta a gente querer enfrentar com os dentes, a gente tem que enfrentar com tecnologia, a gente tem que enfrentar com a ciência. E então é difícil aqui dizer para ele, né? Se ele estivesse me ouvindo, eu diria: primeiro faça o teu planejamento para depois você ser amado, né? Faça a tua tarefa de casa para você poder ser amado pelas pessoas. Se ele continuar com essa coragem toda de querer enfrentar o vírus com os dentes, este homem não se reelege. Não é porque eu não quero, ou porque... Não, muitas pessoas dão a vida por ele, né? Mas a questão é assim: ou ele assume a frente, ou a cabeça dele vai ser solicitada. Não digo que ele vai sofrer um impeachment, mas se ele não mudar a linha de pensamento, a linha de comunicação, provavelmente, quando chegar novembro, ele vai estar passando por maus bocados, mas maus bocados mesmo, a ponto de a gente perceber no semblante dele a perda de vitalidade. Ele quer ser amado sem servir. O diabo na 1 pode mostrar o egoísmo? O diabo na 1, sim, e na 3 também, né? Porque ele está na 3, ou seja, o diabo na 3, ele tem muita conotação do eu vou me divertir fazendo, eu vou me divertir, eu vou ser engraçado, eu vou ser alegre. Então, na posição que ele está, na 3, ele tem muito mais um ar de bonachão, né? De vou levar na maciota.
Só que esse levar na maciota, junto tem um 9 de paus, ou seja, eu não vou enfrentar o problema de cara, eu vou dar um murro na cara do problema, né? Então, assim, qual é o problema dele? É a comunicação e como as pessoas estão se comunicando com ele. É a imprensa, são os adversários, e aí ele vai nesse jogo. Mas o Diabo Naum, sim, mostra pensamentos egoístas e, às vezes, pensamentos doentios, né? O Diabo Naum. Mas aqui Naum, ele tem os enamorados, tá? Ou seja, ele está morrendo de dúvida, ele está com muitos pensamentos e não se sente seguro para tomar. Né? A questão é consequência disso. Sim, a gente vai sentir muito as consequências. Querendo ou não, o brasileiro vai sofrer muito com as consequências dele não tomar uma linha, dele não escolher uma linha a ser seguida, né? Uma linha de protocolo, uma linha de defesa, uma linha de pensamento. O que ele está fazendo agora é tipo assim, deixa eu assumir tudo, porque aí eu sei qual é o resultado. Ele tem medo que as pessoas errem, né? Ele não consegue confiar nos outros, e aí a gente está sofrendo com as consequências das atitudes dele de querer tudo. 9 seria um recomeço, uma necessidade de mudança. A necessidade de mudança a gente vê na casa 12, né? E o que tem na casa 12? A torre. Então, o que ele... Gente, esse homem, ele tinha que, neste momento, mudar tudo. A torre na casa 12 pega e fala assim, para já, tá tudo errado. Stop, Salgadinho. Tá na hora de rever tudo, tá na hora de pensar outras coisas, tá na hora de perceber qual é o caminho que está te segurando, tá? Então, assim, o ideal seria ele rever tudo. Não é rever ministro, não é rever equipe de trabalho. É rever os próprios pensamentos, rever as próprias atitudes, rever os próprios sonhos, né? Porque a gente sonha, a gente tem desejo, e o desejo dele é ser amado. Mas como é que ele vai ser amado se a população está morrendo com as consequências das atitudes dele, né? Então, é nesse sentido. Se eu quero ser amado, o que eu tenho que fazer com a minha população? O que eu preciso fazer com o meu povo, né? Então, é nesse sentido. Se morreu alguém da sua família, acredito que talvez alguém que esteja assistindo tenha perdido um ente querido com o Covid. Passa pela cabeça da gente, passa pelos sentimentos de que, puxa, o governo não lidou com isso, os hospitais não estavam preparados, né? A gente passa esse julgamento. E aí você, querendo ou não, fica desgostoso com quem está ali na frente, com quem está lá em cima. Puxa, mas o presidente nem avisou, o presidente falou que era uma gripezinha, né? Então, é nesse sentido. Agora, se você tem alguém falando, pedindo que você se cuide, lutando né, para que as pessoas estejam imunizadas, o teu sentimento pelo governante muda. Então, é nesse sentido que eu digo, se ele quer ser amado, o desejo dele é ser um homem de atitude e que venceu tudo isso, ele precisa realmente lutar e não só se defender. Fez sentido? Né? Porque senão, se ele não mudar, se ele não tiver uma mudança de atitude, lá por novembro, deixa eu só calcular aqui, nós estamos março, abril, maio. Até março, abril, maio, a gente vai ver ele ainda com a fala muito arrogante, muito na luta, muito na defesa. Junho, julho, agosto são meses extremamente desafiadores para ele. Ele vai precisar lutar para se manter no cargo, ele vai ser desafiado até o último, a cabeça dele vai estar sendo solicitada numa bandeja, ou seja lá onde quiserem, onde o povo pedir. E quando estiver chegando ali por novembro, outubro, novembro, mais ou menos, ele vai estar sem forças.
o discurso desse homem será outro, completamente outro, mas a gente vai ver um esgotamento físico, mental, estampado no olhar dele. Esse homem vai estar com os... Lembra, gente, teve um ministro dele que vivia com um olhar de cansado. Eu acho que é Taishi, né? Eu não lembro exatamente como é que fala o nome desse homem do ministro, que vivia com aquela cara de abatido, que não tinha forças, parecia que não dormia. Então, ele vai ficar com o mesmo olhar desse cara, sabe? De cansado, de que não aguenta mais, de derrotado. A comunicação dele vai mudar. Ele vai estar muito mais amoroso, mas ele vai estar esgotado fisicamente, sozinho, sem apoio e lutando para se manter na presidência. A gente vai perceber tudo isso. Pode mudar? Josi, o que você está falando é uma previsão ou é uma tendência? O que eu estou falando é uma tendência. Por quê? Porque se ele mudar agora, tomar uma decisão e falar assim, não, eu vou mudar minha linha neste exato momento, porque eu preciso resguardar o meu povo, eu preciso resguardar o brasileiro, tudo muda, tudo muda. Então, seria o ideal, e eu vou dizer para você que eu torceria muito para ele fazer isso, né? Para ele baixar a guarda, aceitar que errou, aceitar que desta forma como está sendo feita não vem trazendo resultado. E aí ele vai poder se reconstruir e fazer tudo diferente. Deixa eu ver só o que a Rosa colocou. Só lembro, meu Deus, o que será de Rosa até lá? Rosa, eu vou falar para você assim, ó, a gente vai passar momentos bastante difíceis em junho. Eu acho que serão os meses mais difíceis para a gente, vai ser junho, né? Nós temos março, abril. Abril vai ser um mês, nós estamos agora no mês 8, tá? É mês 3, março, mas março é um mês 3, com o 5 do ano nós temos um mês 8. Ou seja, um mês de colheita. O que nós plantamos? Né? O que nós plantamos foi o que nós colhemos. A gente não fez o isolamento direito, a gente achou que já tinha vencido o vírus, a gente não levou a sério como devia ter sido levado. E o que a gente está colhendo? Uma segunda onda com sabor de 3 ondas junto, né? Então é difícil. Mês que vem, mês de abril, mês 4, no ano 5, nós temos um mês 9, tá? Ou seja, a gente vai estar muito isolado, a gente vai estar muito sozinho, a gente vai estar com uma sensação de solidão muito grande. Nós vamos escolher o isolamento, não porque vão dizer, mas porque a gente não vai ter outra saída a não ser ficar só, tá? Vai ser uma escolha. Mês de maio, nós temos o mês 10, ou seja, a gente tem uma virada. Pode ser que a gente seja descoberta uma nova vacina, um novo jeito, uma nova forma de respirar, um spray, um desinfetante, alguma coisa que vai fazer a gente perceber as coisas mudarem. Pode ser um novo vírus e que piore tudo? Até poderia, mas eu vou rezar para que não, gente, que Deus do céu, né, vir mais coisas difíceis, porque um mês de roda, da roda da fortuna, são reviravoltas, são coisas que vêm para tirar a gente da onde a gente está. Então, eu acredito que a gente está tão ruim, né? Está numa fase tão difícil que ele vem para trazer coisas melhores. A economia ficará comprometida? E a outra é junho ainda, sobre a saúde na pandemia ainda. Eu acredito que 2021 nós vamos viver a pandemia ele inteirinho ainda, tá? Lá para o final do ano, quando a gente já tiver um número maior da população imunizado, provavelmente a gente já vai estar sentindo outros ares, podendo respirar mais tranquilo. Mas enquanto não tiver um maior número de pessoas imunizadas, não tem nem o que fazer, né? Então, junho, sim, a gente vai estar vivendo fortemente a pandemia. Depois da pandemia, aí entra a economia comprometida. Enquanto tem pessoas morrendo, porque a gente tem um sistema de saúde falho,
tá? Não é só como a pandemia não foi encarada ou foi encarada, mas a gente sempre teve um sistema de saúde falho e que só ficou escancarado, né? A gente só pôde perceber isso de forma muito mais aberta, a olhos nus. Mas quando a economia apertar, aí sim a dificuldade para o Bolsonaro acontece. E aí nós temos isso acontecendo lá de junho, agosto, e quando estiver chegando lá em novembro, aí fica bem pior para ele, tá? Quando ele estiver em novembro, esse homem vai estar muito, muito assustado. Ele está com medo hoje, mas é medo dele mesmo. Quando ele estiver chegando lá para novembro, o medo não é mais dele. O medo é dos outros. Ele estará com medo dos outros. Ele estará com medo da escolha que os outros fizerem. Ele vai estar com medo da justiça, porque aí o diabo com o 9 de paus vai estar na casa 9 dele. Ou seja, quando estiver chegando lá perto de novembro, ele vai ter que estar fortemente lutando com a justiça. E aí que é o momento mais difícil para ele. Eu vou falar para você o seguinte, eu não sei se o ideal para o povo brasileiro seria passar por um impeachment, porque a gente vai estar tão desgastado que juro para você que não é se eu sou a favor dele ou se você é. A gente deveria rezar para que os governantes, do vereador ao presidente, despertassem a consciência e que não fosse só um jogo político, mas que eles olhassem para a nação e para tudo que está acontecendo com a gente de outra forma, né? Encarassem realmente com algo sério, como algo sério. Que Deus ilumine o caminho dele, exatamente. Se haverá justiça. Gente, sempre tem justiça. Sempre. Às vezes a justiça ela não acontece do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente acha que é a justiça. Mas no plano divino, no plano espiritual, cada um tem aquilo que merece. Se cada um tem aquilo que merece e a gente está passando por tudo isso, o que nos cabe? Né? Qual é a nossa parte nisso? Então, a justiça pode não acontecer do jeito que a gente deseja, pode não ter cadeia, processo, impeachment, pode ser de outra forma. Esses dias, também numa outra conversa também com colegas de profissão, nós estávamos falando do Bolsonaro novamente, com uma visão da numerologia cabalística, né? Eu não entendo da cabalística, e aí o pessoal estava falando que por causa do R no nome dele, que ele está entrando, passou por um ano 9 no R, uns cálculos que eu não entendo, e que isso faria nós olharmos ainda para o Jair Bolsonaro com muita pena, que o que ele vai viver de consequência dos anos consequência dos atos dele, que ele viveu no ano 9, isso faria a gente ter dó dele. Então, assim, não é exatamente o que eu vejo aqui, tá? O que eu vejo aqui é que sim, a gente vai olhar para ele, vai perceber um homem muito cansado, um homem que vai estar esgotado, ele vai ter que, sim, lutar muito com a justiça não estará a favor dele, talvez essa justiça que ele tenha que enfrentar seja até uma justiça internacional. Se a gente vai ter pena dele, eu prefiro dizer que a gente, como brasileiro, a gente deve rezar por ele, para que ele tenha consciência dos seus atos e também para que ele seja mais efetivo, que ele seja mais enérgico para proteger a gente, né? Para que ele seja mais enérgico para fazer algo pela saúde do brasileiro, nesse sentido. Não adianta ter comida na mesa se a gente não tem saúde para comer aquela comida, né? A gente precisa de um equilíbrio aí entre a economia e o vírus. Não adianta a gente só pensar em um e não pensar no outro. A Júlia está colocando assim, ó, eu não acho que ele é responsável pelas mortes. Me ajuda, Cláudio. Sim, eu não acho que ele seja responsável pelas mortes devido à pandemia, mas ele quer ser responsável por se sentir salvador.
Júlio, faz muito sentido, ele não é responsável pelas mortes, porque a gente também, por saber toda a complexidade do vírus, que é uma pandemia, não é uma epidemia de dengue que está acontecendo na tua cidade, é algo que está acontecendo no mundo. A gente está sabendo como o restante do mundo está se portando diante do vírus. E aí a gente vai para a festinha clandestina, a gente vai para a festa e traz para casa o vírus. Então, sim, essa pessoa que fez isso e acabou morrendo alguém da família, ela é diretamente responsável, né? Concorda? Né? A pessoa que saiu, que não respeitou, sim, ela é responsável. E aí, nós temos um governante. O governante é o máximo do país. Ele é responsável pela economia, ele é responsável pela saúde. Ele tem que traçar uma linha de frente. Então, pensa que se o Brasil estivesse indo para a guerra, o presidente tem ao seu lado um ministro para isso. E eles vão traçar juntos uma batalha, eles vão traçar juntos uma estratégia de guerra. E é o que a gente está passando agora. Então, qual a estratégia de guerra que foi traçada para defender o povo? Qual foi a estratégia traçada para a economia? Então, isso sim, ele é responsável e ele poderia estar fazendo diferente. Então, cada um tem a sua responsabilidade micro, mas também nós somos responsáveis pela macro, e ele está lá em cima, ele tem que olhar de cima para baixo. Como é que eu vou cuidar daquele que está lá? Não é só dar uma assistência de R$600 por mês, isso não resolve. Tá, legal. Nós temos que fazer as pessoas a entenderem a sua responsabilidade, né? Fazer limpar os hospitais e tudo. Agora, vamos lá. Imagina uma mocinha, toda novinha, linda, que foi para uma festa clandestina. Chegou em casa, passou o vírus para a família toda, morreu o pai e mãe. Tu imagina a dor? Tu acha que é limpar o banheiro que vai fazer ela sofrer? Cara, a dor é o resto da vida. A culpa, né? A culpa. Então, e isso está acontecendo, tá, gente? Eu tô falando para vocês isso porque hoje mesmo eu fiquei sabendo de uma situação assim e do quanto a pessoa estava se sentindo culpada, que não tinha mais conserto. Então, o presidente, ele precisaria ter dado as diretrizes, mas a gente não é burro não, tá? O Brasil é um dos países mais conectados do mundo, então a gente sabe tudo que está acontecendo. A gente sabe que tem que passar álcool, tem que usar máscara, tem que ficar em casa. Então, o presidente é responsável, sim, mas nós também somos, né? E aí é assim, se ele tem toda essa responsabilidade, ele sabe de tudo isso e não soube se comunicar direito, vai sofrer consequências. Porque um país que sofre, a responsabilidade do sofrimento desse país é do presidente. Então, quando a gente sai, quando a gente vai para a festinha clandestina, quando a gente vai para outros lugares, a gente está sendo responsável pelo micro, né, pela nossa família, mas a gente também está ferrando com o presidente. Não é só com o vizinho, não é só com o tio que mora na tua casa. A gente também está apoiando a desgraça do outro, né? Então, é nesse sentido que aí, assim, o comportamento dele poderia ter sido diferente para fazer com que as pessoas ficassem em casa. Mas ele não deu pelota, então por que o outro daria? Né? É sempre um espelho. Os nossos relacionamentos são espelhos. O teu relacionamento com a tua mãe é um espelho teu com ela, e o relacionamento do presidente, ele é o espelho dele com a nação. Se ele não demonstrou preocupação com a nação, por que a nação vai demonstrar para ele? Né? Então, é essa situação ali. É nesse sentido, né? Ele não demonstrou preocupação, a gente também não acaba não demonstrando para ele. Então, gente, acho que é isso, né? Só para a gente entender melhor o que estava
o que tem aí, né? Para ele vem um cenário difícil e para a gente não vai ser menos. Da mesma forma que para ele o conselho é a torre, acho que a gente também pode pegar esse conselho dele, né? Que seria: tome uma mudança de atitude imediata. Imediata. Isso seria para ele. Então vamos pegar para a gente também, né? Vamos mudar a nossa atitude perante toda essa situação que está difícil, situação desesperadora. Estamos no 2º ano desta pandemia. O que falta ainda para os nossos governantes mudarem suas atitudes e serem mais empáticos? Nossa, exatamente. E aí, não é só eles, os governantes, serem empáticos, né? A gente também. E eu acho que a gente vai ter que... Era de Aquário batendo aí na nossa porta, né? A gente vai ter que aprender a ser empático, não só com os governantes serem com a gente. E isso aí, Rosa, foi muito legal. Vou fazer um convite para todos vocês que estão ouvindo, não só agora ao vivo, mas aos que vão ouvir depois também, que é o seguinte: seja empático com as pessoas próximas. Ajude. Se você tem condições, pague a luz do teu vizinho. Compre uma cesta básica para aquele que você percebe que não está podendo ir trabalhar. Ajude de alguma forma, porque a gente fica triste, né? Fica cansado de ficar em casa. Imagine aquele que não tem o dinheiro guardado e que ele precisa ficar em casa, o quanto é desesperador para ele, para a família. Então, seja empático você também e auxilie de alguma forma. Ligue para aquele seu amigo que você sabe que está morando sozinho. Ligue para as pessoas que você sabe que não tem com quem conversar, né? Porque está difícil mesmo e a nossa cabeça... a gente vai sair dessa pandemia muito doente mentalmente, né? A gente vai sair esgotado. Então, se você puder, desenvolva essa tua empatia também, servindo ao teu próximo, ao teu amigo, ao teu primo, sobrinho. Às vezes é dentro da própria família, pessoas que estão precisando ou passando por necessidade. Então, estenda a mão. Agora, quando que os nossos governantes vão desenvolver mais empatia? Vamos ver, né? Quando? Saiu a carta da chave. A consciência, quando a gente tomar consciência de que a gente pode mudar tudo isso. Pessoal, eu não vou responder perguntas hoje de outras coisas. Eu vim aqui só para a gente analisar junto um pouquinho, né, desse jogo do que tem pela frente. Isso o brasileiro já faz há muito tempo. A solidariedade do nosso povo é grande. Os mais humildes são os mais conscientes da situação que muitos governos e empresários não têm, né? Gente, tem um estudo que diz que o futuro da humanidade é viver uma grande comunidade. Hoje, nós não vivemos isso. E ele fala, eu não sei o nome desse pesquisador, eu vou procurar, tá? Para depois falar para vocês. Que as comunidades, né? A favela da Rocinha, aquelas favelas no Rio e em São Paulo, elas já funcionam assim. Porque uma mãe vai trabalhar e deixa seu filho em casa. E aí a outra que está em casa cuida de meia dúzia de filho dos outros. E ela cozinha para essas crianças. O velhinho que está lá doente e mora sozinho, ele não fica sozinho, porque tem sempre alguém cuidando, passando ali, perguntando se está bem, como é que está. Então, tem todo esse apoio mútuo. E dizem que esse é o futuro. Só que agora pensa o seguinte: hoje nós vivemos o capitalismo, um capitalismo muito forte. Como é que a gente vai viver isso?
né? Porque a gente ainda está preocupado com o nosso umbigo. Quando é que a gente vai se preocupar com o umbigo do outro? Né? Quem é que vive toda essa solidariedade? São os mais humildes. Porque aquele que tem dinheiro, ele está vivendo lá na cobertura com o carro importado e não se preocupa se o zelador ou se o porteiro tem dinheiro para comer. Não é assim? Então, assim, talvez esse vírus tenha vindo para trazer para a gente um despertar da consciência da empatia. Né? Um despertar de viver mais próximo. A gente precisa ficar sozinho para poder estar próximo, né? Para dar valor para isso, para dar valor para as nossas companhias. E aí o Cláudio está falando aqui, o pessoal falou do capitalismo consciente, e isso está chegando, bateu na porta e não tem mais saída, tá? Ou a gente entra logo para o capitalismo consciente, ou a gente não sei o que vem pela frente. Já falei aqui em outras lives, já estou entrando em outro assunto, né? Já falei aqui em outras lives que até 2026 a gente vai estar construindo, vivenciando, iniciando um novo modelo econômico, né? Não é no Brasil, é no mundo. E aí eu vou ficar por aqui, porque senão eu falo demais, viu? Fez sentido, pessoal, para vocês aqui o jogo? Conseguiram compreender o que eu falei? Né? Nós temos aqui um momento desafiador para o presidente. Reflete isso na gente. Maio, junho, ele vai estar passando por dificuldades maiores, e isso vai refletir na gente ainda mais, tá? Lá por outubro, novembro, a cabeça dele vai estar sendo solicitada, né? Talvez ele tenha que se defender até em outros tribunais, ele vai estar muito esgotado, muito cansado, e isso vai ser nítido. Então, se a gente puder, se vocês puderem, orem, não só pela nação, mas também pelo nosso presidente. Não que você seja a favor ou não, mas para que a gente tenha um novo rumo, tá? Vamos começar com a compaixão por aquele que nos governa, para que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? Saúde para o povo, que nos dê amparo emocional, né? Muita fé, gente, muita fé para a gente poder sair dessa melhores, né? Para que a gente saia seres humanos melhores, que a gente compreenda o momento da evolução espiritual que a gente está vivendo. Não sou eu, não é só você, é a humanidade, tá? Talvez a gente não perceba de imediato, mas é uma grande transformação no mundo. Feito? Gente, muito obrigado por cada um de vocês que estiveram aqui, por terem me acompanhado, terem ficado aqui comigo nesse momento todo, porque se não são vocês, estou aqui sozinha, né? Então, obrigado pela companhia. E qualquer coisa é só mandar uma mensagem que eu respondo. Obrigadão, gente.